agora em 2 Reis, capítulo 20. João. Amém? Vocês têm a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20. Está aqui no quadro também, irmãos. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei a cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: faz que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinham declinado no relógio de sol de Acás. Fala conosco na tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Vamos sentar, irmãos. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: essa palavra que eu vou pregar nessa manhã, que nós vamos estudar aqui nessa manhã, quando eu estiver pregando, eu não estou falando para os pais que estão apresentando as crianças hoje, também para eles, mas estou falando para toda a igreja, estou falando para todos que estão nos ouvindo, estou falando para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vai ver esse vídeo daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Essa palavra é para todos nós. O pastor está falando? Não, o pastor está falando para todos nós, de todos aqueles que estiveram ouvindo esta palavra. Então, a palavra do Senhor fala de um rei chamado Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos e reinou por 29 anos. Ezequias era filho de Acás, um rei idólatra, sacrificou um filho aos deuses pagãos. Ezequias promoveu reformas importantes, levou o povo a um grande avivamento. Ele enfrentou guerras diante do Senhor e ele foi vitorioso, né? Mas no texto que nós lemos fala que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Então Isaías vai até ele, que é o profeta do Senhor, e fala assim: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e você não vai viver, morrerás e não viverás. Então, depois que Ezequias foi curado, aí o Senhor deu a ele: vou te dar mais 15 anos de vida. Então ele pegou, desde aquele tempo que foi um presente de Deus para ele, depois da cura que o Senhor o curou, depois passado 3 anos, Ezequias teve um filho, e o nome desse filho foi Manassés. E a palavra do Senhor fala sobre esse filho, fala sobre esse filho, da forma que esse filho ele procedeu. Então a palavra do Senhor, quando fala em 2 Reis de 20, 14 a 18, né? Ainda voltando aqui, esse filho foi Manassés, e esse filho ele foi muito mal aos olhos do Senhor.
e ele derramou muito sangue em Jerusalém, e ele fez muitas abominações a Deus, e ele foi um rei idólatra, e ele fez coisas que desagradou muito o Senhor. Então o Senhor falou o seguinte para Manassés, falou: não houve, Manassés, nenhum rei pior do que você. Você foi o pior rei que teve em Israel. Então, filho de Ezequias, um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem importante, mas ele teve esse filho, e esse filho teve essa dificuldade. Então, veja os irmãos, que Ezequias, depois que ele foi curado, ele teve outra coisa também, ele se exaltou. Teve uma hora que ele se exaltou, ele se portou com exaltação. Então, segundo Reis 20, de 14 a 18, vai dizer assim: depois que aí foram umas pessoas de Babilônia visitar o reino de Ezequias, e ele pegou e mostrou tudo que tinha dentro da casa dele, todos os tesouros, todas as coisas, sabe? Então, quando ele mostrou que aquelas pessoas de Babilônia foram embora, então o profeta Isaías veio a Ezequias, conforme diz o texto aqui, ele disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. Vamos em frente, meu irmão. E disse ele: que viram em tua casa? E diz Ezequias: tudo quanto há em mim, há em minha casa, viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. À frente. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos. Quando Ezequias se exaltou, o Senhor vai dizer que aqueles utensílios serão levados para a Babilônia, e o Senhor vai dizer sobre os filhos de Ezequias. Falou assim: e ainda até teus filhos que procederam de ti, e que tu geraste, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Veja que coisa triste. Aquele rei que tinha ganhado 15 anos, que tinha tido um filho, e aquele filho agora foi um mau filho diante do Senhor, ele agora seria levado para a Babilônia, seria castrado lá em Babilônia, e ele seria também servindo ali cativo em Babilônia. Os filhos seriam castrados. Veja que ele mostrou os tesouros da casa dele. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa casa. Eles foram lá, mostrou tudo que tinha em casa. Então ele mostrou os tesouros e ele se exaltou. Vamos ver 2 Crônicas 32, versículo 24. Diz assim, 2 Crônicas, versículo 24. 32, versículo 24. Capítulo 2 Crônicas 32, versículo 24. Vamos chegar aqui, aí. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Então esse sinal aqui, foi um sinal referente a voltar, né? A voltar o tempo 10 graus no relógio. O relógio estava indo, ele pediu o sinal, e o sinal foi voltar no tempo. O nosso tema dessa mensagem é: gaste tempo com seu filho. O tema dessa mensagem é: gaste tempo com seu filho. Vamos ler 2 Reis 21, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Manassés 12 anos de idade. Veja que Manassés nasceu depois, com 12 anos ele começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hefzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsaram de suas possessões, diante dos filhos de Israel. Ele tomou essa posição. Vamos ver Jeremias 15, de 1 a 4. Vamos estudar a palavra do Senhor, irmãos, e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Jeremias 15, de 1 a 4 diz assim: disse-me, porém, o Senhor. Aqui Jeremias está falando sobre a ida do povo para a Babilônia. Uma nação toda sendo levada para a Babilônia, e nós vamos ver por que essa nação foi levada à Babilônia. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel, os dois maiores intercessores de Israel,
se pusesse diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E ele vai dizer o que vai acontecer com o povo. Qual vai ser a sentença do Senhor para Jerusalém. E diz que quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, o que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, 3. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para o arrastarem, com aves dos céus e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Versículo 4. Entregá-lo-eis ao desterro por todos os reinos da terra, por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez aonde? Em Jerusalém. Veja os irmãos que o resultado, por causa do pecado de Manassés, um povo foi em cativeiro. Manassés, ele leva a culpa por causa do cativeiro de Babilônia. Põe em ordem a tua casa, o Senhor falou com Ezequias. Veja o caso de Samuel. Samuel, um homem íntegro, extraordinário, um grande profeta em Israel. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. 1 Samuel 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor, 12. Samuel, ele fala sobre... Samuel, ele vai falar sobre uma prestação de conta, sobre como ele estava. 1 Samuel 8, 4, 5, meu irmão, vamos ver. 1 Samuel 8, 4, 5. Samuel, ele faz uma prestação de conta em 1 Samuel 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quando Samuel chega no final da sua vida, ele faz uma prestação de contas a Israel. E ele diz assim, 1 Samuel 12, 1. Ele vai fazer essa prestação de conta e diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre a vós um rei. Agora, pois, eis que vai diante de vós, eu já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, ou a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram a Samuel, todo Israel disse a Samuel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Israel olha para Samuel e fala assim: Samuel, você cumpriu tudo perfeitamente. Mas vamos ver agora os filhos de Samuel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízo sobre Israel. Ele não podia fazer isso, só o Senhor podia fazer isso, mas ele constituiu os filhos sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Ábia, e foram juízes em Bérseba. Porém seus filhos fizeram o quê? Andaram ou não? Não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o quê? Suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: olha, Samuel, você já está velho. Você envelheceu, companheiro. Você já está velho. Teus filhos não andam por teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Veja que os filhos de Samuel não andaram no caminho de Samuel. Ele foi um rei, foi um sacerdote, um juiz, um profeta, e os filhos não andaram no caminho de Samuel. Veja que Ezequias falhou no cuidado com os filhos, e Samuel também falhou no cuidado com os filhos. Samuel também falhou no cuidado com os filhos.
A monarquia, então, no versículo 8, 4 e 5, falou assim, o pessoal reuniu e falou assim, faz o seguinte, coloca um rei para nós agora. Então, a monarquia em Israel começou dentro da casa de Samuel. O exílio começou dentro da casa de Ezequias, e a monarquia começou dentro da casa de Israel. Por causa dos filhos. Por causa dos filhos. Então, veja os irmãos. Você pega os filhos de Eli, Hofni e Finéias, também desagradaram o Senhor. Hofni e Finéias também desagradaram o Senhor. Eles mancharam o culto, tocaram no culto, desagradaram o Senhor. Davi, quando estava em Hebron, tinha toda a sua família reunida com ele. A família toda estava uma bênção. Toda estava uma bênção. Mas o que aconteceu com Davi? Davi, quando ele foi para Jerusalém, ele começou a perder todos os filhos dele. A casa de Davi virou um problema enorme. Olha, Amon viola sua irmã Tamar. Vou usar esse texto, esse termo. Tem muitas crianças aqui. Viola sua irmã Tamar. Absalão, o filho dele, matou outro irmão, Amon. Adonias quer tomar o reino. Veja como que a casa de Davi estava em dificuldade. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. A melhor universidade, o melhor ensino, o melhor colégio, nos sacrificamos, vamos lá às vezes noite sem dormir, queremos dar o melhor. Mas meu irmão, o melhor que você pode dar para o seu filho é o Senhor Jesus. O melhor que você pode dar para o seu filho é seu tempo. Isso é o melhor que você pode dar para o seu filho. A melhor escola, não é? Mas o mais importante é a herança do Senhor. E Deus é a maior herança do Senhor. Veja bem, Davi ganhou o reino, mas perdeu a família. E Noé perdeu o mundo todo foi embora, mas ele salvou a família. Meu irmão, a sua família é a coisa mais importante que você tem. É a coisa mais maravilhosa, mais extraordinária. É o maior presente que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Deus, quando ele coloca uma pessoa, ele permite que uma pessoa venha ao mundo, ele tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando o Senhor chamou Moisés, o propósito do Senhor era tirar o povo do Egito. Josué era para entrar na terra prometida. Davi era para unificar o reino. Salomão para construir o templo. Neemias para construir os muros. Pedro para abrir a porta do evangelho. Paulo para levar o evangelho e abrir a igreja. Deus tem um propósito em todas as vidas. Todos nós que estamos aqui nesse culto nessa manhã, Deus tem um propósito na nossa vida. E o seu filho que está nos seus braços, Deus tem um propósito na vida dele e na vida dela. Você tem que procurar saber qual é o propósito de Deus para o seu filho. Qual é o propósito de Deus para o seu filho? Deus tem um propósito. E agora você vai fazer o seguinte: como que eu vou descobrir esse propósito, hein? Senhor, só tem um propósito para o meu filho, mas como que eu vou descobrir? Vamos ler a palavra do Senhor. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, Timóteo, a palavra fala assim, o apóstolo fala assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide, depois na sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então veja que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, falando: Timóteo, olha meu querido, a bênção que você tem estava na sua avó Loide. Essa bênção passou para sua mãe Eunice, depois passou para você, e agora eu vou orar por você, porque o dom que está em ti será despertado. Veja que a herança foi passada dentro da casa de Timóteo, a avó, a mãe e também para ele, não é? Então, também para ele. Ana e Samuel, como é que Ana fez com Samuel? Ana pegou Samuel, ficou com ele 3 meses e passou a herança para ele. Porque qual é a situação de Ana? Ana, ela tinha um filho, falou: se nascer homem, morre. Porque tinha um decreto de Faraó: se nascer homem, vai morrer a criança. Então ela falou: nasceu o filho, é homem, vai morrer meu filho. Mas ela não fez isso. Sabe o que ela fez? Ela pegou e ela escondeu o filho de Faraó por 3 meses. Ela escondeu o filho de Faraó por 3 meses. Sabe o que está acontecendo? Ela pegou, Ana, ela não levou o filho para a escola bíblica dominical.
ela levou o filho para o templo. Ela levou o filho para o templo, não é? Hoje a gente vê assim, uma mãe para trazer um filho na escola bíblica dominical. Gente, é um sofrimento. É um sofrimento. É um sofrimento. Você tem que esconder. Como é que você vai esconder seu filho de Faraó? Você vai esconder seu filho de Faraó, tirando ele do olhar de Faraó, tirando ele do mundo e apresentando ele diante do Senhor. Samuel foi um grande homem e sua mãe foi uma grande serva. Moisés foi um grande homem e Joquebede foi uma grande serva de Deus. Ela lutou pelo seu filho, não é? Escondeu o Faraó por 3 meses. Irmãos, o Senhor, você pode perguntar assim: bom, se Deus tem um propósito no meu filho, se eu sou serva do Senhor e eu quero alcançar esse propósito diante de Deus para o meu filho, tá bem. Senhor, o que eu devo fazer? Você pode estar se perguntando: o que eu devo fazer então para que eu possa passar essa herança, meu filho ser como o filho de Joquebede, o filho de Ana, e não como o filho de Manassés e o filho de Samuel? O que eu devo fazer? Então a palavra do Senhor, em Deuteronômio 6, de 1 a 7, nós vamos ler. Deuteronômio 6, de 1 a 7, é um ensinamento do Senhor, de como nós devemos fazer para atender essa vontade do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisse na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e quem? E teu filho, e quem mais? O filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouvi, pois, Israel, e atenta para os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te diz o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo é a confissão de fé de Israel, chama Shema. Esse versículo é a confissão de fé de Israel, porque ele é o único Deus. O povo em volta tinha muitos deuses, mas Israel tinha um Deus só. O mundo aí fora tem muitos deuses, mas nós aqui nesta igreja, nós temos um Deus só, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Vamos em frente, meu irmão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu te ordeno. É uma ordenança do Senhor. 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui na igreja? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha aí como que você vai ensinar. Você vai ensinar seu filho dessa forma. Você vai ensinar seu filho assim. Ensinar seu filho. Por quanto tempo você vai ensinar seu filho isso aí que o Senhor mandou? Por uma vida inteira. Por uma vida inteira. É um ensino que tem que ser dado. Ensino é um trabalho que precisa planejamento. Ensinar o quê? A palavra do Senhor. Precisa repetição, precisa persistência. Né? Gaste tempo ensinando seu filho as coisas do Senhor. Eu quero, aqui eu vou fazer algumas perguntas aqui na igreja. Falou assim: e dela falarás. Vou fazer uma pergunta: você tem ensinado seu filho? É muito raro eu chegar num lugar e eu ver assim uma pessoa com a Bíblia aberta ensinando uma criança. É muito raro. Eu vejo assim na internet, no story da internet, muito pouca gente com a Bíblia aberta ensinando o filho. É o filho passeando, é o filho do parque, é o filho voando de avião, é o filho descendo, é o filho correndo. Mas filho aprendendo a Bíblia é muito pouco. Né? Isso aí não acontece porque não deve estar acontecendo muito dentro das casas. Não está acontecendo dentro das casas. Eu vou fazer uma pergunta. Você tem parado para ler a Bíblia com seu filho? Você leu a palavra de Deus alguma vez esse mês ou mês passado com seu filho? Vamos ler aqui, meu filho, sobre Manassés. Você leu alguma vez? Você ensinou seu filho? Você está ensinando seu filho?
Pergunta importante, né? Então, pergunta importante. E dela falarás. Diálogo. Conversar. Meu filho, senta aqui. Como é que está você? Pouca conversa dos pais com os filhos sobre igreja, sobre Bíblia. Pouca conversa. Pouca conversa. Sabia? Pouca conversa. Sobre Jesus, pouca conversa. Use seu tempo para dialogar com seu filho. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse mês agora, passado, do ano para cá, alguma vez você sentou com seu filho, seja ele de que idade for, pode ser até um bebê de um ano, de um mês, e falou: meu filho, eu quero te falar de Jesus hoje. Vamos conversar um pouco, 10 minutos só. Ó, meu pai era um homem muito simples, muito simples. Mas ele pegava nós todos, colocava numa mesa e falava: hoje nós vamos ler sobre a palavra do Senhor. Eu lembro do dia, quando era criança, que ele falou comigo sobre o filho pródigo, de uma pessoa que foi embora para uma terra distante. Eu lembro que quando terminou, eu estava chorando muito. Ele falando comigo sobre o filho pródigo. Um homem muito simples, mas tinha tempo. Parava ali de cuidar dos animais, de cuidar da roça. Falava: vamos abrir a Bíblia. Não é? Você tem feito isso? Você tem falado? A palavra diz o quê? Falará em tua casa, andando pelo caminho, não é? Então, você tem falado do seu filho? Assentado em casa, na intimidade do lar, no aconchego. A gente já chega, já liga logo a televisão, né? A gente já chega com o celular na mão, não é? Já chega com o celular na mão e já liga a TV, não é verdade? Ninguém tem tempo de sentar com o filho, sentado em casa, transmitir: senta aqui, meu filho, vamos conversar um pouco, vamos falar sobre o Senhor. Você tem que tirar aí 10 minutos por dia para você conversar com seu filho sobre as coisas do Senhor, não é? Raramente a gente tem visto isso nos lares. Andando pelo caminho, na grande viagem da vida, no crescimento, no dia a dia, mas no caminho. O caminho é Jesus, andando em Jesus, indo com Ele, indo com Jesus. Não é dizer para Jesus qual é o caminho: filho, o caminho é esse, e não ir com Ele, não. É andar com o filho no caminho, não é? Hoje em dia, não precisa responder, mas qualquer motivo é motivo para você não estar na escola bíblica dominical, não é verdade? Qualquer coisinha, você olha e fala: gente, mas está calor, não é? Outro dia você olha: gente, vai chover. Tem uma brincadeirinha na internet, que o cara tem uma nuvenzinha bem longe, né? Aí ele fala assim: hoje eu estava com vontade de trabalhar, mas eu estou vendo que vai chover. Não é? Eu estou vendo que está marcando para chuva. Ele falou assim: hoje eu levantei doido para trabalhar, mas eu estou olhando, mas não tinha nada de chuva. Ele mostra assim, ou no vizinho, lá no fim do mundo. Ele falou assim: eu estava doido para trabalhar hoje, mas estou olhando, está formando chuva, não é? Aí vender assim também, não é? O pai fica em casa na televisão até 1 hora da manhã, 2 horas, e fala assim: ah, estou cansado, não é? No outro dia. Não traz o filho para... A escola bíblica dominical é a melhor escola para o seu filho. As professoras estão preparando a semana inteira em cima da Bíblia, procurando para trazer o melhor para o seu filho. E você fica em casa lá, preguiçoso. Pais preguiçosos, irresponsáveis com seus filhos. Tá bem? Você acha que esse testemunho seu vai repercutir como na vida do seu filho? Ele não vê você lendo a Bíblia, ele não vê você orando, ele não vê você indo para a igreja, ele não vê você servindo o Senhor. Como é que você quer que ele vai? Como é que você vai ensinar ele? Não vai ensinar, meu irmão. Não vai ensinar. Deitando-se e levantando. É no deitar e no levantar. Aqui na hora de dormir, ir lá, orar com seu filho, colocar a mão sobre ele. Se é o pai, você tem toda a autoridade de impor as mãos sobre o seu filho, sabia? Você é o pastor daquela casa. Você é o pastor da sua casa, né? Então, aqui Ezequias vai falar assim, ó: qual o sinal que eu vou receber? Ele falou: o sinal é o seguinte: vai voltar o relógio 10 horas, 10 graus. Olha, eu nunca quero que você diga isso na sua vida: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás com meu filho eu faria diferente. Ah, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. O tempo não volta atrás. Aqui foi um milagre do Senhor. Eu vou falar a todos nós, se nós falarmos de voltar atrás, talvez até de hoje de manhã a gente tem uma coisinha, se voltasse atrás hoje de manhã já não faria, não é? Não é verdade? Eu vou contar só um caso de voltar atrás.
Quando a Letícia tinha uns 14 anos, 15 anos, ela apareceu na internet e fez uma lojinha na internet chamada Fifolete. E eu vi ela fazendo aquela lojinha, ela colocando as coisas ali para vender, as roupas e tal, tirando fotografia. E eu vi, fiquei passivo, não fiz nada, deixei ela, a lojinha começou, acabou, não teve apoio nenhum meu. Eu já me arrependi muito sobre isso, sabia? Eu já me arrependi muitas e muitas vezes sobre isso. Falei, por que eu não fui lá na minha filha? Falei, filha, vamos junto, como é que você está fazendo? Você está precisando do quê? Você está precisando de 100 reais, às vezes não tinha 1.000, desce 100. Vou vender meu carro, vou te dar 2.000, quanto você faz seu negócio, minha filha? Vamos ver, vamos procurar uma pessoa para ir junto. Quem é que faz isso aqui em São Paulo? Vamos junto lá para você conhecer ele. Mas eu não fiz nada disso, irmãos. Eu não fiz nada disso pela minha menina. A gente se arrepende, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Às vezes muitas coisas que você fez, você podia voltar, se você voltar atrás, fazer diferente. Os pais que estão apresentando os filhos aqui hoje, é para você nunca precisar dizer isso. Porque você tem o tempo todo pela frente, meu irmão. Você tem todos os dias, amanhã, depois da manhã, para ensinar seu filho. Para colocar, para ensinar ele, para orar com ele, para sentar com ele, para fazer tudo com ele. Você que tem seu filho com 10 anos, você pode a partir de hoje. Você tem seu filho com 20 anos, faz a partir de hoje. Porque Deus está operando no nosso meio. Amém? Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essa palavra aqui é: gaste tempo com seu filho. Pega seu tempo de internet, pega seu tempo de televisão, desliga tudo dentro da sua casa e gasta com seu filho. Senta com ele no tapete da sua casa e fale do Senhor Jesus, cante um louvor. Você sabe tocar um instrumento, toca um instrumento para ele. Olha, a gente não lembra muito dos presentes que o Pai nos deu, mas a gente lembra dos momentos que o Pai pegou a gente e ficou ali, andando, no nosso caso, né? Andando a cavalo. Eu andando a cavalo, meu pai em outro cavalo. A gente é igual ao meu pai, olha que coisa linda. Eu estava me sentindo quase um príncipe, né? Naquele cavalão, não é verdade? Falei, pô, estou igual ao meu pai. Meu pai tem um cavalo, eu também tenho o meu, não é? É ou não é? Bora. E meu pai tinha um negócio de me chamar de Samuel, né? Eu estou aqui com minha irmã, minhas sobrinhas aqui na igreja hoje. Então o que acontece? Todos aqueles momentos foi marcante. Aquele homem simples, que pegava a gente domingo de manhã, botava numa carroça, 13 quilômetros fora, e levava para a igreja domingo de manhã. Valeu a pena, não valeu? 57 anos depois estou eu aqui, não é? Servindo o Senhor. O que é um filho? O que é um filho? Filho é uma pessoa que não existia. Não existia. Até pouco tempo, eu falo sempre com a Letícia. Falei, esse menino seu nem existia, agora já está tomando conta da nossa vida. Não é? Esse menino nem existia, tem 6 meses, esse menino não existia, gente. Agora esse menino está tomando conta da nossa vida. O Danielzinho tem 1 ano atrás, 2 anos, não estava aí andando pela terra, não é? Agora não, eu domino tudo, não é? A mãe é um olho no lugar e outro no menino. Não sei como é que ela consegue, né? Tal, não é? E câmera para tudo telado para ver onde é que o menino está, não é? É uma pessoa que não existia e que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Seu filho é um presente de Deus para você, meu irmão. Minha irmã. Deus lhe deu. Para que você amasse, cuidasse dele, orientasse ele no caminho. No caminho. No mundo perverso e perigoso. No mundo perverso e perigoso. Agora tem uma coisa, no final Deus quer o filho de volta, tá? É dele. É dele, é do Senhor, só quer de volta. Como você vai entregar seu filho para o Senhor? Você vai entregar ele um instrumentista? Você vai entregar ele um servo de Deus? Você vai entregar ele um pastor? Você vai entregar ele uma vida do louvor? Como que você vai entregar sua filha diante de Deus? Seu filho diante de Deus? Os pais que estão apresentando os filhos aqui hoje. Você vai colocar ele diante de Deus e Deus nunca vai se esquecer dele. Você pode ser infiel, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas Deus tem um compromisso com essa criança que vai ser apresentada aqui hoje. Porque Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Se você está com a família sua do seu lado aí, glorifique o Senhor, porque Deus está cuidando de você, fazendo milagre, revertendo as coisas impossíveis do mundo, mas te dando uma nova oportunidade de você caminhar certo,
de você fazer as coisas certas, de você gastar tempo com seu filho. Meu irmão, pelo amor de Deus, tira seu celular 15 minutos da sua mão e ajoelha com seu filho e ora. Meu irmão, você não vai morrer se você vir na escola bíblica dominical, não. Você não vai morrer não, meu irmão. Você não vai ficar nem mais pobre nem mais rico se você gastar gasolina para vir aqui na escola bíblica dominical, para trazer seu filho para estudar a escola bíblica dominical, para quando com 10 anos ele está sabendo Bíblia, que essa igreja é uma igreja bíblica. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa... No mundo diz assim, tem um ditado no mundo que fala assim: a gente cria filho para o mundo, não é? Nós não, hein? Nós não temos esse ditado, não. Nós criamos nossos filhos para o céu, para Jesus, para o Senhor que nos deu. Nós não criamos nosso filho para o mundo, não. Nós criamos nosso filho para o céu, para viver na presença do Senhor, para louvar o Senhor, para servir a Deus e para caminhar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Guarde esta palavra no seu coração. Põe em prática na sua vida. Põe em prática na sua vida, porque o tempo não volta atrás, tá, meu irmão? A hora de fazer certo é agora. A hora de fazer certo é hoje. É nesse momento. O tempo não volta atrás. Ah, se eu pudesse fazer, eu faria tudo diferente. Não precisa, meu irmão. Deus está lhe dando a oportunidade de fazer tudo certo já. Nesse momento, na presença do Senhor. Amém?